Eu te convidei para refletir comigo sobre a gestão das emoções e a inteligência emocional. E agora eu te agradeço por você estar aí comigo e bora refletir sobre esses conceitos tão importantes desse mundo contemporâneo. Inicio com algumas perguntas bem básicas e eu já te respondo para a gente iniciar então a nossa reflexão. O que são emoções? Pensa aí. Emoções são os processos emocionais. Mas o que são emoções? As emoções básicas são alegria, tristeza, medo, raiva, vergonha, nojo. E você já sentiu isso e muitas vezes. É possível controlar as emoções? Não é possível controlar as emoções. Elas se manifestam com alguns gatilhos. O que podemos, ou situações, O que podemos é controlar o nosso comportamento. Mas como é esse tal processo que eu mencionei agora há pouco? É uma espécie de programa automático do cérebro que gerencia ações no corpo. Percebem? Que está interligado então as emoções com o corpo? Emoção tem tudo a ver com o corpo. É verdade. Pois não se pode olhar apenas aspectos dos sentimentos e emoções, mas também das sensações corporais que estão implicadas neste processo de viver as experiências como um todo. Se você sente vergonha, talvez você sentir aquele calorzinho aqui no corpo, não é mesmo? Vai pensando nisso. Então sabe qual é o nosso grande desafio? É compreender as nossas emoções. Compreender as próprias emoções é o primeiro passo para adquirir inteligência emocional. Mas o que é inteligência emocional? Agora entrou mais um conceito aqui na nossa fala. Inteligência emocional é a capacidade de fazer a gestão das emoções. Eu não falei controle, eu falei gestão. E aí eu te pergunto, é fácil fazer essa gestão? Não é fácil, mas é possível, pois nós não falamos a palavra controle. Lembra? As emoções, elas podem me controlar, mas eu não consigo controlar elas. Compreendem? Conhecendo as emoções, podemos trabalhar de um modo mais adequado com cada um dos nossos sentimentos. Para compreender, então vamos começar diferenciando o que é uma emoção e o que é um sentimento, ok? Sentimento é a percepção consciente e parcial da emoção. Mas nem todas as emoções são conscientes, então nem todas as emoções se transformam em sentimentos. Complexo isso, Mas em outro momento eu volto nesse tema. É um pouco complexo e profundo, mas a gente consegue assimilando aos pouquinhos, ok? Mas o tal equilíbrio emocional, tanto falado, o equilíbrio emocional é a capacidade da mente e do corpo manter a estabilidade e a flexibilidade em meio a desafios e mudanças tão inerentes aos dias de hoje. Pense aí na quantidade de desafio que você enfrenta. Se pensarmos que temos um contexto de crise, de guerras, pandemia, pressão por resultados, muito presentes, por exemplo, para lideranças ou situações de estresse que pode acontecer dentro da nossa própria casa, não é mesmo? Vou te dar um exemplo. Pense aí comigo. Estou eu aqui agora no meu consultório e eu tenho uma porta aqui nessa direção, ok? Imagina que eu vejo uma cobra se aproximando da porta e entrando. Certamente, a emoção do medo irá se manifestar aqui, pois não é uma boa visita. Concordam? O medo poderá me paralisar ou me dar energia para eu lutar com a cobra ou fugir dela. Compreendem? Então, por alguns segundos,
essa emoção ela vai estar presente, o medo. Agora, mais consciente, o meu sistema, dentro de um processo, ele dá um sentido para essa situação. E eu avalio o que eu faço com isso. Eu luto? Eu fujo? Eu fico parada? Então, eu lembro daquela frase que eu amo muito. Não importa o que o mundo me dá, mas o que eu faço com o que o mundo me dá. Não importa se a cobra está entrando, mas o que eu faço com isso. Faz algum sentido para você esse conteúdo até aqui? Você está conseguindo refletir comigo? Pense nas suas situações. Que exemplo você daria para descrever esse nosso contexto agora? Então, seguimos. Um pequeno exemplo que eu dei, ele lembra para nós o equilíbrio emocional. Abrange também mais um conceito, a empatia, que é a capacidade de sentir os sentimentos dos outros. Isso é muito importante dentro das organizações, na nossa casa. Penso que em todos os lugares, né, em todas as relações, não é mesmo? Uma coisa, ela vai puxando a outra. Então, gestão das emoções envolve empatia, pois é preciso entender, né, a situação de uma forma mais abrangente. E ainda a capacidade de ouvir a si mesmo, né, já que envolve o conceito também de amor próprio. Então, frente a situações, eu preciso também me colocar dentro dessa solução que eu vou dar. Ela é a melhor solução para as pessoas, para eu própria, né? Mas vamos refletindo. E você vai conseguir juntar esses conceitos e visualizar de uma forma inteira no decorrer dos vídeos que a gente vai ter na sequência, ok? Em resumo, de modo simplificado, a gestão da emoção é um senso de equilíbrio interno que nos permite manter a compostura. E isso ajuda-nos a tomar boas decisões. Facilita a nossa comunicação coletivamente, né, dentro dos ambientes nos quais nós participamos, né, e promove, então, um melhor comportamento, mesmo sob estresse ou questões delicadas. Bom isso, né? Uma dica. Frente a uma situação complicada, pergunte-se: isso está no meu controle? O que eu posso fazer, né, para trazer um benefício para a minha pessoa e para as pessoas próximas a mim? O que eu posso fazer? O foco, ele tem que estar no vital, que é a solução da situação, e não o foco no problema. E não é, né, tão incomum a gente se confrontar, de ficar, né, de frente com uma pessoa que fica no problema. E isso não é bom, né? É desgastante. Agindo dessa forma, é ter consciência de que eu estou sentindo a empatia para perceber que as pessoas em volta estão sentindo e o que eu posso fazer com isso. Eu fico na solução, compreendem? Se não podemos controlar as emoções, como eu mencionei anteriormente, podemos controlar o nosso comportamento frente às emoções, ok? Compreenderam? Nomeamos isso de inteligência emocional, a capacidade de fazer a gestão das emoções. Será que eu e você temos inteligência emocional? Será? Vamos nos avaliar de acordo com algumas características existentes em pessoas com inteligência emocional. Vamos para algumas características? Anote aí se você precisa desenvolver alguma destas. Ou você já as possui. Vamos lá. Capacidade de se relacionar com os demais. Lidar bem com as pessoas. Autocontrole frente à situação que envolve emoção. Lembra quais são as emoções? Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo. Ok? Identificar as próprias emoções. Então,
Tem muitas pessoas que elas não sabem o que sentem. Você pergunta, elas dizem, não sei, não sei. Eu preciso me perguntar, o que eu estou sentindo? Que emoção é essa? E então, o que eu faço com isso? Ok? A boa notícia é que a inteligência emocional, ela pode ser desenvolvida se você praticar, praticar, praticar e praticar. Não é assim. Eu li um conteúdo, eu assisti um vídeo e agora já tenho inteligência emocional. Não. Eu preciso compreender o conteúdo e colocar em prática, em prática, em prática. Ok? Como eu mencionei, neste mundo contemporâneo, muitas informações e com isso nós temos um mercado profissional cada vez mais exigente, né? E precisamos adquirir e reconhecer, né, essas habilidades, as emoções, inteligência emocional, como elas acontecem e o nosso comportamento frente a isso tudo. Isso é necessário, né? Necessitamos de autoconhecimento, pois é essencial para entender de que maneira as nossas emoções nos afetam. Se eu não tenho um autoconhecimento, vai ficar com déficit, né? E ainda empatia para entender como afeta os outros. Vou dar uma dica para você. Então, frente a uma situação delicada ou um estresse, busque analisar o máximo de lados da situação, né? E ter uma reação mais adequada. Assim, possivelmente você terá as reações racionais. Desta forma, terá chance de praticar o autocontrole, que é nada mais do que o gerenciamento das emoções. Compreendem? Uma pessoa adulta, né, vamos fazer uma autocrítica, né? Uma pessoa adulta deveria possuir capacidade de se manter estável, de controlar para não permitir que a raiva, por exemplo, sobressaia em momentos de pressão, estresse, tensão, não é mesmo? Pensa comigo, deveria ou não deveria? Muitas vezes a gente cobra isso das crianças. Quando eu falo de adultos, me refiro aos vários papéis que nós, né, eu, você, que nós exercemos como papéis de profissional, pais, e todos os demais papéis. Afinal, se somos pais, somos também líderes, concordam? Mas líderes também precisam motivar e a desmotivação bate na porta constantemente, não é? O grande líder, frente à desmotivação, ele não deixa se afetar. Ele tem resiliência e os obstáculos não lhe afetam grandemente. Eu não disse que não afeta, mas não lhe afeta grandemente. E ele sabe lidar de maneira saudável com os problemas cotidianos e as mudanças. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a resiliência, ok? É um conceito muito interessante. E nesse quesito de motivação, né, entra também a empatia, de se colocar no lugar dos outros. Por isso eu já entrei com o conceito da empatia. Pois a empatia, ela é essencial para inspirar e motivar. Você sabia? Podemos ainda desenvolver um perfil comunicador para melhor colocar em palavras o que nós sentimos. Isso é muito importante nas relações. Além de desenvolver uma escuta para compreender e não somente para responder, ok? Conversas sinceras e feedbacks construtivos para entender diferentes visões e pontos de vista é fundamental em qualquer tipo de relacionamento, tá? Outra dica para você é você observar e fazer uma leitura corporal, prestando atenção aos sinais de descontentamento ou desmotivação. E essas são algumas maneiras de você ganhar o respeito e a lealdade das pessoas, né? Dos seus familiares, dos seus colegas, né? Percebem como muitos conceitos envolvem a gestão das emoções? E que a inteligência emocional, que aliás é uma ferramenta incrível que propicia uma vida mais equilibrada, né? A gente já falou aqui de tantos conceitos, de tantos ambientes, né?
ela proporciona uma autorregulação dos nossos sentimentos. Afinal, somos humanos, né? E não temos somente bons momentos, como somente alegrias e bons sentimentos, não é? Somos seres humanos emocionais, com S, né? E a raiva, o medo, o nojo, a insegurança, a tristeza se apresentam frequentemente nessa nossa vida. Concordam? Então, eu te digo que não podemos controlar tudo, mas podemos fazer, né, a gestão das emoções e não permitir que elas controlem o nosso comportamento. E muitas pessoas são controladas pelas emoções e deveria ser o contrário. As emoções se manifestam e eu faço a gestão delas. Vamos pensar agora de um modo mais prático, ok? Após ouvir todo esse conteúdo, peço para você primeiro observar e analisar o seu próprio comportamento, ok? Volte para você. Permita se avaliar, né? Quando as situações se colocam diante de você, independente se forem boas ou ruins. Se observe como você costuma reagir. Observe quais são as reações da sua mente, do seu corpo, né? Além das sensações e dos pensamentos que foram ali instigados através de gatilhos. Em outro vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre gatilhos. Domine as suas emoções, pois ninguém está livre de cometer atos precipitados no calor do momento e a impulsividade não é uma boa aliada, na maioria das situações. Concordam? Pare, pense, reflita antes de tomar decisões ou dizer alguma coisa. Concordam? Manter o autocontrole é uma virtude que garante a contenção de excessos. Todavia, é importante lembrar que o objetivo deve ser o equilíbrio, não a supressão, que é evitar sentir a emoção. Isso a gente não vai conseguir. A gente vai sentir a emoção. O que nós vamos fazer é a gestão dessa emoção, ok? Eu posso sentir a emoção, né? Ok. Mas posso dar também um sentido para essa emoção e controlar, de certa forma, agora o meu comportamento, ok? Aprenda a trabalhar as emoções negativas. Elas são um mal inevitável na nossa vida. Se elas permanecem por um longo período aqui dentro, né, no nosso interior, acabam com a nossa estabilidade. Lembre-se, não temos apenas bons momentos na nossa vida, né, e bons sentimentos. Quando as emoções negativas, a raiva, o medo, a insegurança, a tristeza, por exemplo, aparecerem, é preciso dominá-las e não permitir que elas nos controlem, ok? Neste ponto, se houver dificuldades maiores, como transtornos, né, psicológicos ou patologias, as doenças emocionais, a intervenção de um bom profissional da psicologia ou um psiquiatra pode ajudar, ok, gente? O aumento, né, dessas instabilidades pode ser um sinal. Aumente a sua autoconfiança e ela é necessária para reconhecer os seus pontos fortes e fracos. E você as conhece? Saberia me falar sobre esses pontos agora? Precisamos ir trabalhando, né, para modificá-los, aprimorá-los, e esse desafio só pode ser vencido por meio de autoconfiança. Por isso, acredite no seu potencial e nas suas habilidades. Fortalece aí a ideia de que você tem capacidade necessária para gerenciar os momentos de crise e superar as dificuldades, ok? E transcender as adversidades. Aprenda a lidar com a pressão. Devemos aprender a priorizar o que é mais importante e assim não sucumbirmos a exigências
ou deixarmos que a ansiedade domine uma determinada situação. Compreendem? Que tal elaborar uma lista com afazeres, elencando os mais e os menos urgentes? Isso pode te dar, né, uma sensação de maior controle das situações e te ajudar em caso de ansiedade. Mais uma dica que eu vou dar para você é cuide da sua saúde física e da sua saúde mental. Tenha um momento de lazer, respeite os seus limites, ok? Não tenha medo de se expressar com palavras. A melhor forma de evitar um conflito em casa ou no nosso trabalho, ou em qualquer lugar no trânsito, né, é se expressando. A fala é o caminho mais seguro para entender e trabalhar as impressões internas. E essas impressões são as mais variadas e muitas vezes negativas, não é mesmo? Por meio do diálogo, nós esclarecemos os pontos de vista. Concordam? Assim, debatemos sobre questões complexas ou nem tanto, para que possamos resolvê-las, não permitindo que fiquem obscuras, né? Caso não haja uma conversa sincera e madura a respeito daquela situação. Uma outra dica que eu dou para você é desenvolva o sentimento de empatia. Trate as pessoas pelos seus nomes. Conheça as suas histórias e sejam solidárias para com os outros, né? Quando possível. Nada melhor para compreendermos o outro do que se colocar na pele dele. Faz sentido isso para vocês? Isso ajuda a pessoa a entender algumas atitudes e a ser mais tolerantes, né? E compreensivas com umas com as outras, ok? Como resultado de uma postura que permeia esse comportamento, né, haverá a constatação de que os indivíduos ao nosso redor têm necessidades, limitações e falhas, mas que também têm talentos, né, e qualidades, assim como eu e você. Compreende? O respeito mútuo surgirá naturalmente com um comportamento adequado e, como consequência desse exercício, um melhor bem-estar, né? Coloque em prática a resiliência. O que diferencia as pessoas é como elas reagem frente às situações. A resiliência está em receber os impactos da rotina, né? E ter a capacidade de não absorver tudo, ou absorvê-los e mantê-los, né, firme e focado num propósito para um bem maior. Aprendendo com os próprios erros e lidando de maneira inteligente com os fatos. Mais uma dica que eu vou dar para você pensar é: formule uma resposta em vez de reagir. Estamos falando do mais puro efeito da ação e reação. Basta que alguma coisa aconteça para que o indivíduo, sem muita inteligência emocional, deixe essa parte do seu cérebro reagir. E instantaneamente acaba fazendo algo que depois tem que pedir desculpa, que não está bem adequado. Concordam? Já um cérebro pensante é aquele que é responsável pelo ato de responder, em vez de apenas agir por instinto. Quem se deixa levar pelo cérebro pensante analisa toda a situação ao seu redor e então ela decide qual é a melhor forma de se comportar naquele momento. Compreendem? A outra dica que eu quero dar para você, pensando em inteligência emocional: não deixe seu corpo reagir no modo automático. Use o seu cérebro pensante e seja mais racional. Busque a sua racionalidade, ok? Conheça os seus limites, isso é muito importante. Seus limites serão descobertos à medida que você avança no seu autoconhecimento. Por isso, é tão importante conhecer-se
cada dia mais. Além de ter plena certeza de quais são os seus defeitos, as suas qualidades, é preciso reconhecer que você tem sim alguns limites. Concordo? Infelizmente, muitas pessoas enxergam, limitações como incapacidades. Você concorda com isso? Eu penso que é inteligência, Sabemos quais são as nossas limitações. Lembre-se que o mais importante é conhecer os nossos limites e respeitá-los. O lado bom de respeitar os próprios limites é poder proteger a saúde emocional, deixando de fazer aquilo que poderia causar algum mal, quem sabe até um trauma. Mais uma dica para você: busque então o seu autoconhecimento. Nada do que eu disse até aqui pode ser realizado se não houver o autoconhecimento. Para isso, é necessário entender o que a pessoa sente, o que eu sinto. Saber reconhecer as suas capacidades e também os seus limites. Esse é autoconhecimento. Conhecer a sua essência é transformador e traz um entendimento das maiores ferramentas que se tem para realizar o que a gente deseja. Desenvolver inteligência emocional é algo gradativo, pois esse conceito ele é maleável e pode ser modificado, inclusive, ao longo da vida. Ok? O que hoje serve, amanhã já não serve mais. O que hoje eu sou, amanhã já não sou mais. Eu sei que mencionei aqui vários temas complexos e muitas pessoas podem sim ter dificuldades em colocar em prática tudo isso. Eu compreendo isso. Então, se você sentir o desejo de adquirir maiores conhecimentos neste campo das emoções, da inteligência emocional, da empatia, do autoconhecimento, que permeia, está relacionado ao outro, entre em contato com o RH da empresa. Faça isso. Certamente você receberá uma forma acessível que facilite o acesso ao conteúdos, ou quem sabe parcerias, convênio para intervenção como profissional da psicologia, para te auxiliar aí no seu desenvolvimento. E lembre-se também que temos muitos materiais na internet, no YouTube, e livros, mas eu quero reforçar para você que as práticas para desenvolver a inteligência emocional devem se tornar hábitos para que os resultados apareçam. Muito da minha fala aqui, ela é da perspectiva de Antônio Damasio, um dos maiores especialistas no mundo em neurobiologia das emoções, entre outros autores, que eu vou deixar um material de apoio para você que tem interesse em desenvolver um pouco mais dentro desta área da inteligência emocional. Então, muito obrigada pela sua atenção e um beijo grande. Até o próximo vídeo.